Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre correções ou curas para áreas faltantes, que é um assunto que interessa para muita gente, porque a maioria das casas tem, nem que seja uma pequena área faltante, mas normalmente as casas e apartamentos, os apartamentos modernos cada vez mais são construídos com formatos diferenciados que geram muitas áreas faltantes. Então, o que são essas áreas faltantes? São os espaços construídos, mas que ou não tem parede, como uma sacada de apartamento, ou não tem teto, como um jardim de inverno. Então a energia dessa área, ela não é considerada, ela não existe como a energia do baguá. É uma energia que falta na vida das pessoas que moram nesse imóvel. Essas faltas significam que o guá ao qual essas áreas pertencem tem falta de energia, é deficitária. Então aqui, por exemplo, existe uma falta aqui no guá da prosperidade. Significa que o guá da prosperidade desse imóvel, ele está energeticamente fraco. A mesma coisa aqui no guá do relacionamento, falta um pedaço do guá do relacionamento. Então ele está energeticamente fraco. E essa queda de energia vai depender do tamanho da falta. O tamanho da falta do guarda prosperidade é bem maior que o do guarda relacionamento nessa planta. Então aqui tem menos energia do que aqui, apesar de que aqui tem menos energia do que nos outros guás que não tem área faltante. E isso precisa ser corrigido para corrigir, né, a qualidade, a quantidade de energia do guá onde tem área faltante. Quando existe área faltante, precisa analisar algumas coisas para determinar qual a intensidade das correções que vão ser feitas. Primeiro, a importância da área faltante. Precisa ver em que guá está essa área faltante. Nesse exemplo, está aqui no guá da prosperidade. Então, vamos imaginar que a pessoa que mora nesse apartamento, nesse imóvel, é uma pessoa mais velha, que tem muita prosperidade, que já tem reservas financeiras, se mudou para essa casa, vamos imaginar que ele veio de outra casa, se mudou para esse imóvel, mas ele está muito bem financeiramente, é uma pessoa que já está aposentada, é uma pessoa que a partir de agora ele quer viver a vida. Ele já construiu a prosperidade dele. Então, será que para essa pessoa essa falta de prosperidade vai afetar tanto assim a vida dela? Ou então vamos imaginar uma outra pessoa que venha morar nesse imóvel e é uma pessoa que não quer casar, não quer ter filhos, é uma pessoa casada com a profissão, tá bem, tá feliz, não quer mudar isso na vida dela. Será que essa falta na área do relacionamento vai fazer diferença na vida dela? Imagina o contrário agora, uma pessoa que venha morar nesse imóvel e esteja com uma certa idade e deseja muito se casar, está procurando alguém, está naquela fase do desespero. Eu preciso me casar, eu quero ter filhos. Será que esta falta no relacionamento, nesse caso, vai ser ruim? Então precisa avaliar isso, a vida da pessoa e comparar onde é que tem as áreas faltantes e ver o que significam para essa pessoa. A segunda coisa que tem que ser vista é com qual ambiente faz divisa. Então eu vou voltar aqui. Nesse caso, a falta que existe aqui no guarda prosperidade faz divisa com o quarto, com a parede encostada com a cabeceira da cama. Então, se o guarda que tem a área faltante faz divisa com um ambiente, um cômodo, no qual a pessoa fique por muito tempo, longa permanência, como quarto, home office, precisa tomar mais cuidado e precisa intensificar as curas dessa área faltante. E a terceira coisa que precisa ver é se a pessoa que está nesse ambiente, se ela está muito cansada, se ela está muito desgastada, muito irritada, muito estressada, o que é que está acontecendo com a pessoa. Então, se a pessoa que dorme aqui nesse quarto, se ela está bem ou não. Se ela está ótima, não precisa fazer curas tão intensificadas. Se ela não está muito bem, precisa intensificar as curas aqui para resolver a questão dessa área faltante. Então, são essas três coisas que precisam ser avaliadas na hora de definir a intensidade das curas para áreas faltantes. Então, vamos ver algumas possibilidades de cura para a área faltante, se for o seu caso.
você pode aplicar sozinha, porque são fáceis de serem feitas, com exceção da primeira, que é uma coisa estrutural. Primeira cura, estrutural, construir a área que falta. Nesse caso, estou falando de cimento, tijolo, alvenaria. Então, aqui falta esse pedaço aqui da casa, a pessoa pode construir esse pedaço aqui da casa. Então, quando tem alguma área que está faltando, a melhor forma de corrigir é construir a área que falta. A segunda, que também dá um certo trabalho e em geral precisa de uma pessoa especialista, é fechar a área que falta com algum material, seja vidro, madeira, drywall, de alguma forma fechar essa área que falta. Pode ser uma porta de vidro, o que importa é que vede totalmente a entrada de água da chuva. Se não entrar água da chuva, significa que está 100% fechada. Então essa é a segunda maneira, e um caso clássico são as varandas, né, as sacadas de apartamento, que hoje em dia são sempre fechadas com vidro, porque com esses novos apartamentos utilizam muito essas áreas para fazer inclusive sala, extensão de sala, então acabam fechando com vidro. A terceira correção que pode ser feita é com iluminação projetada para a área que falta, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. O foco de luz ele tem que vir de frente e não de cima. Ele deve preencher todo o vazio e usar trilhos de spot é a melhor solução. Então, por exemplo, pelo lado interno, você coloca um trilho numa distância de mais ou menos 1,5 m, 2 metros de distância da parede e projeta os spots para todas as áreas da parede que está em frente a ele e que faz divisa com a área faltante. Não é para todos os focos estarem na mesma direção. A ideia é preencher a parede de luz. E a luz funciona como cura para a área faltante. Quando você vai fazer a cura pelo lado externo, você tem que colocar a iluminação no ponto de encontro das duas paredes, que é o que está marcado aqui nessa bolinha vermelha. Nesse ponto de encontro, você coloca a iluminação voltada para essa área. A ideia aqui é que a iluminação preencha essa área de luz. Pode ser um poste, pode ser do piso. Se for uma casa que tenha uma laje que vem aqui por cima, pode ser na ponta da laje. O que importa é que essa iluminação ocupe toda a área. Aqui tem dois exemplos diferentes. Esse primeiro mostra a iluminação toda para baixo, é o que a gente chama de iluminação que lava a parede. É uma iluminação muito próxima da parede e não é essa iluminação que serve para fazer correção de áreas faltantes. A iluminação tem que vir mais de longe e ser projetada na parede, não é projetada no chão. Então essa imagem é a que está correta. Uma outra cura são espelhos pelo lado interno, porque os espelhos expandem o espaço, ele dá a sensação de que o espaço é maior. Os espelhos eles devem ser lisos, quanto maior melhor, quanto maior a área faltante, maior o espelho. Então, no caso aqui, espelho nessa parede e espelho nessa parede. Espelho inteiro, espelho do teto ao piso é a melhor opção. Mas você também pode colocar espelhos convexos, principalmente se as áreas faltantes forem menores, pequenas áreas faltantes. Nesse caso aqui tem um espelho convexo nessa parede, 2 espelhos nessa parede. Quando a área faltante é grande, não adianta colocar espelho convexo, porque a abrangência dele não é tão grande assim. Se você gosta de espelho convexo, você pode fazer uma decoração com eles. Aqui nessa parede, nessa imagem do meio, tem um grande espelho convexo no meio da parede, compondo com alguns quadros. Aqui tem 3 espelhos convexos em cima de uma mesinha. Então você pode fazer composições, pode pôr 2, 3 espelhos convexos na parede e fazer uma composição que também fica bacana. E aqui do lado esquerdo, espelho liso, do piso ao teto, que também fica muito bonito, dependendo da decoração que você fizer na sua casa.
A quinta cura para a área faltante são as esferas de cristal multifacetado de 40 milímetros, que são muito utilizadas pelo Feng Shui em diversas situações. Elas devem ser usadas pelo lado interno, devem ser penduradas no teto ao longo da área faltante a cada 2 metros. Então, se a parede aqui tem 4 metros, você vai usar 2 esferas. Se essa daqui tem 3 metros, você vai usar uma esfera. Vai depender do tamanho da área faltante, do tamanho da parede, o número de esferas que você vai colocar. Os chineses usam sempre o fio de seda vermelho, porque o vermelho é uma cor de cura, mas se você quiser usar fio de nylon ou fio de aço, também fica muito bom. Então, para ter uma ideia, se você tem uma distância, uma área faltante, uma parede que faz divisa com a área faltante, que tenha até 2 metros de comprimento, você coloca uma esfera no meio. Por quê? Porque a abrangência da energização, vamos chamar assim, da esfera de cristal de 40 milímetros atinge aproximadamente até 2 metros de distância. Se você já tem de 2,1 até 3 metros de distância nesta parede, de largura dessa parede, você já vai precisar colocar 2 esferas. Você mantém a distância mais ou menos de 1 metro da parede e coloca 2 esferas nesta parede. Se ela tiver 4 metros, você também vai usar 2 esferas. Vai ter a distância de 1 metro da parede, 1 metro da parede e aqui a gente tem 2 metros, somando 4 metros. Agora, se você já tem uma parede maior, uma área faltante maior, você vai fazer assim como foi feito aqui, só que vai pôr mais esferas a cada 2 metros. Então, tem 1 metro de distância da parede, daqui até aqui tem 1 metro, mais 1 metro, uma esfera, 1 metro, mais 1 metro, uma esfera. E vai fazendo assim, dependendo do tamanho da sua parede. Uma outra maneira é colocar as esferas de cristal de 40 milímetros penduradas no batente da janela. Então, se você tem uma janela que faz divisa com uma área faltante, então vamos imaginar que aqui na figura tenha uma janela. Aqui é uma área faltante. Você pode pendurar uma esfera ou 2 esferas na janela. Pode pôr aqui na janela e pode pôr aqui pendurada no teto. A outra forma de corrigir as faltantes pelo lado de fora é colocando objetos grandes ou pesados e plantas. Então, nesta parte externa, exatamente no mesmo ponto onde foi indicada a colocação do poste de luz, você pode pôr uma árvore, ou você pode pôr um vaso grande com plantas, um vaso pesado com terra e uma planta grande que ela vai funcionar como uma correção para a área faltante. Outras sugestões de objetos grandes. Se a área faltante estiver no guarda trabalho ou prosperidade ou na porta de entrada, você pode pôr uma fonte com água em movimento. Se for na porta de entrada, uma carranca, porque a carranca, além de ser grande, de ser pesada, ela também serve como objeto de proteção. Um banco de jardim de madeira ou de ferro, que é pesado. Então, precisa sempre verificar o elemento do guá onde está essa área faltante. Se for no guá da família, não é interessante colocar um banco de ferro, porque o metal corta a madeira. Aí seria interessante colocar um banco de madeira. Já se a área faltante estiver no guá dos amigos, é interessante colocar o banco de ferro e não o banco de madeira. E vasos grandes com plantas em terra preenchendo essa área. Você pode também preencher toda a área com plantas. Fazer um grande jardim aqui com vasos de plantas que você vai estar promovendo a correção dessa área faltante. Se quiser fazer a correção pelo lado de fora e pelo lado de dentro, também pode. Conforme eu falei no início do vídeo, vai depender da necessidade das curas, da intensidade de curas que devem ser feitas. Em apartamentos, a gente só consegue fazer pelo lado de dentro, não tem outro jeito.
O que mais deve ser feito quando você tem uma área faltante? Ativar a área faltante em alguns ambientes do imóvel. Então, como é que vai ser feito isso? Você vai pegar o quarto e vai aplicar o baguá no quarto e identificar no baguá do quarto onde fica o guá da prosperidade. Porque como a gente viu alguns slides atrás, a falta grande que tem nesse imóvel é no guá da prosperidade, aqui onde está o ponto de interrogação. Esse espaço aqui corresponde ao guá da prosperidade do imóvel como um todo. Então você vai descobrir onde fica o guá da prosperidade em outros ambientes da casa. No quarto fica aqui, nesse outro quarto fica aqui e na sala fica aqui. Por quê? Porque a entrada desse quarto é aqui, então o guá da prosperidade fica no canto superior esquerdo. Desse quarto, aqui é o canto superior esquerdo, e a entrada desta sala, deste ambiente, é por aqui onde está a seta. Então, o guá da prosperidade é no canto superior esquerdo da sala. Então, nesses outros ambientes, você vai ativar o guá da prosperidade deles com algum elemento que represente o guá da prosperidade. Você pode pôr uma ametista, você pode pôr plantas verdes, você pode colocar dourado. Aí você tem que ver quais são as ativações apropriadas para o guá da prosperidade e aplicar em cada um desses ambientes. Mais uma coisa que pode ser feita: dar atenção especial aos cômodos que sejam próximos ao guá que tem área faltante. Então, nesta planta aqui, quais são os dois guás que fazem divisa? É o guá do sucesso e é o guá da família. Então, esses três guás, eles merecem uma atenção redobrada. Então, limpeza, manutenção, organização, precisa ter muita atenção com os guás que fazem divisa com o guá que tem área faltante. Bom, e o que fazer quando a falta é muito grande? Você usa mais de uma cura. Você usa espelho, você usa esfera, você usa iluminação, você usa tudo que você puder usar. E o que fazer quando a falta atinge mais de um guá? Os dois guás devem receber curas. É isso que vai ter que ser feito. Então, por hoje é isso. Eu acho que é bastante conteúdo, é bastante várias dicas para você poder utilizar na sua casa, para poder fazer curas para áreas faltantes. A maioria delas é muito fácil, tirando a primeira e a segunda, que são mais estruturais. E acredito que você já possa começar a fazer aí uma transformação na energia da sua casa. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.